Olá, pessoal. Sou César Casolari e hoje eu vou falar aqui sobre um tema bem interessante, um tema básico para quem quer saber mais sobre investimentos, principalmente ali o pessoal que está começando agora, que não sabe direito como funcionam os investimentos. Vou falar sobre o tema da dívida pública, né? E por que sobre o tema da dívida pública especificamente? A gente vai fazer uma série de vídeos aqui falando sobre macroeconomia, eu vou assumir essa parte, e sobre os produtos de investimento que a gente tem no Brasil. Vamos falar sobre os títulos públicos agora, em primeiro lugar. Quem vai fazer esse vídeo vai ser o professor Vitor Marques, que é meu companheiro lá na resenha de mercado, tá certo? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a dívida pública, como que ela funciona, como que é a operacionalização dela e o que que ela tem a ver com os investimentos. Vamos lá. Em primeiro lugar, ali, vamos falar um pouquinho do conceito da dívida pública, né? O conceito, eu acho que é algo bem simples, né? Que todo mundo conhece. Ele é o total de empréstimos contraídos por um governo, né, com o objetivo de financiar as despesas que excederem as receitas desse governo. O que acontece? Todo ano o governo faz um orçamento, né, público, e esse orçamento ele tem uma quantidade esperada de receita e uma quantidade esperada de gastos. Caso, durante a execução desse orçamento no ano, as despesas sejam maiores que as receitas, ele precisa de dinheiro de algum outro lugar para pagar esses custos. Ele pode emitir moeda, mas o nosso foco aqui vai ser a dívida pública mesmo, né? Como que ele faz isso? Através dos títulos públicos. Então, ele vende títulos públicos no mercado, pega esse valor do mercado e lá na frente paga de acordo com a regra ali que foi emitida no título, né? Então, quem que vai comprar esses títulos públicos, né? Quem pode comprar esses títulos públicos? Na sua grande maioria são os bancos aqui do Brasil, fundos de investimento e fundos de pensão, né? Eles também estão ali entre os grandes compradores de títulos e num pedacinho bem menor, né? Ali por meio do Tesouro Direto, as pessoas físicas também podem comprar títulos emitidos pelo governo, né? E em último aqui a gente tem a definição dos juros, né? O que tem a ver os juros com os títulos públicos, né? O governo emite esses títulos prometendo para as pessoas que comprarem esses títulos receber juros no futuro. Eles podem ser semestrais ou alguns títulos também têm o pagamento somente no vencimento junto com o principal. Os detalhes dos títulos, especificamente, quem vai cuidar é o professor Vitor Marques, tá certo? Então, vamos lá. Em segundo lugar, aqui a gente vai falar um pouco da origem dos títulos, né? A primeira emissão de títulos que a gente conhece, assim, de forma oficial, é da cidade-estado de Veneza, lá em 1100. Eles venderam títulos públicos para o mercado para financiar algumas guerras que eles queriam fazer e alguns outros projetos de infraestrutura que eles tinham ali. Pagavam em média de 3 a 5% de juros ao ano. As pessoas que compraram esses títulos geralmente eram pessoas muito ricas, né, que financiavam o Estado e recebiam juros anuais. Esses títulos aí, não, a maioria não tinha vencimento, né, a pessoa ia recebendo juros durante a vida, os filhos podiam herdar e tal. E depois esse processo se espalhou para o resto da Europa, foi muito usado ali na Holanda também, foi muito usado na Inglaterra, né? Tem títulos muito importantes na Inglaterra, tem títulos que foram emitidos ali por volta de 1700, 1800 e que perduraram até o século XX. Essa aí foi a influência para os títulos nossos, para os títulos modernos, né? Que são um pouquinho mais sofisticados aí que os títulos, né, dessa época, tem mais regras, né? A gente vai ver aqui mais para frente, logo mais aqui no vídeo mesmo, quais são os pré-requisitos, né, de um título para a emissão da dívida pública hoje em dia. Bom, então como que eles funcionam, né? Quando o governo percebe que precisa de algum valor para complementar o seu orçamento, ele aciona ali o Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto não, é o Tesouro Nacional, e o Tesouro Nacional emite os títulos para o mercado, tanto para o mercado ali, o mercado primário, sempre os bancos, os fundos, né, os investidores institucionais, através de um leilão. Então, ele oferece os títulos, ele determina os vencimentos, e nesse leilão, as pessoas vão fazendo, né, os institucionais vão fazendo as suas ofertas até chegarem num preço ali que o governo aceite vender na taxa de juro ok e tal. Então, o governo tem pouca autonomia sobre a definição dessa taxa de juro, né? É no leilão que é definida a taxa de juro
E é no leilão que ele vê o quanto que ele consegue vender ou o tanto que ele não consegue vender, dado ali as condições de mercado. A taxa de juros, como eu disse, a gente não define, mas o pagamento ele define, né? De uma forma geral, o governo tem 3 tipos diferentes de títulos aqui no Brasil, né? O pré-fixado, pós-fixado e o indexado à inflação, o IPCA. E esses títulos, depois que são vendidos, o governo recolhe aquele valor, usa lá no orçamento, e esses títulos que ficam na mão dos institucionais, eles podem ser revendidos no mercado secundário, pode ser revendidos para uma instituição, pode ser revendidos para pessoas físicas, e ele tem um vencimento, e ele pode pagar juros semestrais ou não, né? Aí vai depender de cada um. O professor Vitor Marques vai falar um pouquinho mais sobre o detalhe de cada título aí para a gente. De uma forma geral, então, voltando aí para a questão mais da dívida brasileira, né? Como que se deu a evolução dessa dívida durante os últimos anos, aí, desde o do governo militar para cá? No governo militar houve um aumento muito grande da emissão da dívida, né? Foi a forma que eles usaram para se financiar nesse período, principalmente a emissão de dívida externa, né? Com bancos externos, pegavam emprestado empréstimos lá dos bancos internacionais. Por um lado é bom, mas por outro, se o câmbio, né, você pode ter um problema cambial no meio do caminho e a dívida acabar ficando bastante cara, e foi isso que aconteceu durante os anos 80. A gente teve muita dificuldade com isso, inclusive chegando a dar um calote na dívida, né? Durante o governo Sarney, a gente não pagou uma parte da dívida, tivemos muito problema por causa disso, mas depois veio o Plano Real, conseguiu colocar a inflação nos eixos ali, e a dívida baixou bastante, depois voltou a aumentar aos poucos, né? Porque o governo sempre gasta um pouquinho mais do que arrecada, foi crescendo. Durante o governo Lula ficou mais ou menos estável, subiu bastante no governo Dilma, depois voltou a retroceder com o Temer e Bolsonaro, no final do Bolsonaro voltou a subir, e agora com o Lula também a tendência aí está sendo de subida. No gráfico acima, a gente vê aí que os encargos da dívida, né, tanto juros como amortização, eles eles somam quase metade do orçamento do Brasil, né? Bastante coisa. Só que tem um detalhe aí, né? A gente não paga juros e amortização do nosso bolso, né? Que o governo, a maioria dos governos faz quando tem que pagar algum título que foi emitido há muitos anos e tem que pagar uma amortização ou juros, geralmente ele faz o que a gente chama de rolagem da dívida, né? Ele emite uma nova dívida, uma nova taxa, com um novo prazo, e usa esse valor para pagar a dívida antiga. Na teoria é ótimo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse mecanismo, porque pode ser que a taxa de juros hoje esteja, né, o mercado esteja pedindo muito mais taxa de juros por uma questão conjuntural da economia, e a gente acaba encarecendo demais a dívida, e quando a gente tiver que pagar essa dívida lá na frente, vai ter que emitir uma dívida ainda mais cara, e isso pode virar uma bola de neve muito preocupante para o Brasil. A gente está passando por isso agora, né? A taxa de juros aqui no Brasil, agora a gente está falando aqui, dia 6 de novembro de 2024, a taxa de juros está 10,75, daqui a pouco sai uma decisão do Copom ainda hoje, que talvez aumente ainda mais essa taxa. Essa taxa, lembrando, é uma taxa para hoje, né? Assim, a taxa Selic, ela rege os contratos de hoje. O governo, quando emite algum título para o futuro, para 2030, 2035, 2045, o que vai reger esses juros que vão remunerar esses títulos são as taxas de DI de longo prazo, né? Mas isso é um papo aí para quando, né, fique tranquilo que eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, mas o que define essas taxas é o mercado, né? A taxa futura é o mercado, a Selic é apenas a taxa presente, a taxa de hoje. Por isso é tão importante a gente manter a taxa de juros do Brasil baixa, né? Para quando tiver que fazer a rolagem da dívida, a gente conseguir deixar ela cada vez mais barata. Vamos dar uma olhadinha aqui como está o cenário dessa dívida pública no mundo, né? O país, a gente tem um gráfico aí no meio da tela que fala da dívida pública em percentual do PIB, né? O Brasil está ali embaixo com mais ou menos 74% de PIB é dívida, e no Japão chega a incríveis 255%, Singapura 168%, tem os Estados Unidos ali com 122%. E o que é? Por que existem países que têm tanta dívida em relação ao PIB assim, e o Brasil, que tem, teoricamente, menos de 100%, passa tanto sufoco, né? Então, isso tem muito a ver com a demanda por títulos e com o risco do país. A demanda por títulos, ela se dá da seguinte forma:
os investidores institucionais do mundo inteiro vão atrás dos títulos, querem encher a carteira do fundo com títulos mais seguros, né? Eles não podem, eles têm um mandato, né, dos cotistas daquele fundo que eles têm que trazer maior segurança para a carteira deles, então eles vão buscar títulos que eles sabem que a probabilidade de default, né, de não pagamento, é muito baixa. E hoje o título considerado mais seguro do mundo é o título dos Estados Unidos, o segundo, o terceiro ali é Japão, países da Europa, Alemanha principalmente. Então, eles vão... a demanda por esses títulos é sempre muito grande. E por alguns motivos. Primeiro, porque a produção costuma ser muito grande. Segundo, porque o risco país deles é muito baixo, não tem histórico de calote, eles conseguem rolar a dívida de forma muito mais fácil, e geralmente a taxa de juros desses países é bem baixa. Então, para eles rolar a dívida é bem barato, né? Apesar de ser um montante muito grande, o valor dos juros ali em cima é muito barato, e os investidores sabem que, teoricamente, a inflação desses países também vai ficar sob controle, numa taxa bem baixa. Porque qual que é o problema? Se o investidor compra um título que não tem proteção da inflação, e a inflação nesse país começa a aumentar muito, ele perde, né? Ele tem um rendimento real dele, fica muito abaixo do que ele esperava. Por isso que o Brasil também, por isso que o Brasil tem uma taxa de juros muito alta, né? Porque as pessoas, o risco do país não está muito alto hoje, mas a expectativa do Brasil em relação à inflação, em relação ao possível calote, é mais alta do que desses países. Então, por isso que eles conseguem ter esses percentuais tão acima do PIB em relação ao Brasil. E aí, do lado, a gente vê mais ou menos aí, por regiões do globo, né? Como estão as taxas médias no final ali de 2022, 2023. A taxa de juros média da África bem alta, da América Latina ali por volta de 7, Ásia e Oceania 6,5, Estados Unidos 3,1 na época e na Alemanha ali 1,5. Então, a gente consegue ver que tem esse diferencial de juros muito grande de uma geografia para outra. E o que afeta isso, né? O que afeta isso diretamente? É a percepção de risco e a taxa de juros do país, junto com essa classificação de crédito que cada país vai ter, né? A gente tem um gráfico aí no fundo da tela que mostra como essa classificação de risco do Brasil variou aí nos últimos anos, né? Antes da pandemia estava muito bem, estava em 93, depois da pandemia foi para 361, e esse número significa mais ou menos o seguinte: quando passa para 361 pontos, significa que a taxa de juros do Brasil tem que estar no mínimo 3,61% acima da taxa de juros livre de risco, que é o título americano. Quanto mais baixo, melhor, porque a gente paga um diferencial de prêmio menor. É isso que significa o risco Brasil, e é daí que vem a credibilidade das políticas econômicas dos países, principalmente os países emergentes, né, que costumam ter mais problema fiscal, costumam ter mais problema cambial e costumam ter mais problema de inflação, principalmente de inflação. Então, o que o Brasil precisa, né, para emitir seus títulos de forma cada vez mais barata para o financiamento da própria dívida é baixar esse risco país para um nível que é chamado de grau de investimento. Quando o risco país cai para um nível de grau de investimento, significa os grandes fundos do mundo, né, têm seu regulamento, só podem ter na carteira títulos que têm um grau de investimento. Quando a gente chega nesse grau de investimento, esses fundos que têm bilhões, às vezes trilhões de dólares, né, somado ali, podem investir na nossa dívida, né, comprar os nossos títulos, e o fluxo de dólar aumenta para o país, isso reduz a nossa taxa de câmbio, e a gente consegue refinanciar a nossa dívida de forma muito mais barata. Por isso que muito na resenha de mercado a gente fala sobre um pouco mais de austeridade fiscal no Brasil, de controle inflacionário, de controle da política fiscal, tá certo? Esse era o recado que eu queria dar hoje, espero que tenha ficado claro. A gente vai fazer mais vídeos falando sobre a questão da macroeconomia e também com o professor Vitor Marques sobre os títulos públicos em específico, tá certo? Qualquer dúvida, deixa a sua pergunta aqui, que a gente responde. Um grande abraço e até o próximo vídeo.